Olá, eu sou a professora Adriana, formada em matemática, com pós-graduação em educação especial, com ênfase em autismo e altas habilidades. E no vídeo de hoje eu venho falar para vocês a respeito do autismo. Se você se interessa por esse assunto, assista o vídeo até o final. Nós temos uma escala de traços autísticos e é sobre esse tema que eu vou falar com vocês. Essa escala é feita por uma junta médica, ou seja, ela é uma pesquisa, uma reunião de informações a respeito do comportamento da criança. E ela é avaliada através dos psicólogos, neuropsicólogos, neuropsicopedagogo. Um professor em sala de aula, ele pode identificar as características do autismo em uma determinada criança e, logicamente, os especialistas, né, são os estudiosos do assunto. A escala ela é utilizada para avaliação de uma das patologias mais importantes da psiquiatria infantil, que é o autismo. O autismo não é que ele tenha se desenvolvido agora, depois da pandemia. O autismo sempre existiu. O que não existia era o diagnóstico. Então, através dos estudos, foram ampliando as informações, né, o conhecimento dos pais e das pessoas que vivem com esses autistas. Quais são as características do autista? O que esse profissional ele procura avaliar nessa escala? São vários fatores. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns deles. Primeiro, a criança ela tem dificuldade na integração, na interação social. Ela não sorri, ela não interage com o colega, né? Ela tem ausência de aproximação espontânea, ou seja, ela tem dificuldade de chegar, de aproximar até outra pessoa, até outra criança. Ela não tem essa facilidade de envolvimento com outras crianças. E ela fica no mundinho dela, ela não busca companhia. Ela realmente se esconde, ela evita pessoas e ela tem um isolamento intenso. E isso causa um desvio de sociabilidade. A criança, ela fica cada vez mais isolada e ela não consegue participar em comunidade. Outro fator, a manipulação do ambiente. A criança, ela não responde às solicitações, ou seja, a mãe, né, a pessoa que convive com as crianças, ela indaga, né, uma atividade e a criança ela não consegue retornar. Como, por exemplo, joga bola, né, joga bola para a mamãe. E a criança ela não é recíproca, ela não consegue entender aquele comando que a mãe está pedindo a bola e que ele tem que, né, ser recíproco, que ele tem que fazer essa atividade, né, entre duas pessoas. Ou seja, ele não responde ao chamado da mãe, né, ou da pessoa que cuida dele ali. Também nós temos, né, os casos de mudança repentina de humor. De repente, a criança está muito bem, está calma, está tranquila, e do nada ela se irrita. Mantém-se indiferente, sem expressão. Ou seja,
o mundo dele é reservado. É só ele no mundo dele. Então, por isso que essa expressão é como se a gente olhasse para aquela criança e aquela criança não é apática. Ela não é nem feliz e nem triste, ela é apenas no mundo dela. Ou também casos de risos compulsivos, ela começa aquela risada que não tem fim, birra e raiva passageira, excitação motora. O que é excitação motora? Ele não para, né? Ele fica naquele estresse, né? Ou verbal, né? Não para de falar. A utilização das pessoas ao seu redor. Como é a convivência do autismo com essas pessoas? Muitas das vezes ele utiliza do adulto como um objeto, levando até aquilo que deseja. A criança que ela é autista, entre aspas, ela explora demais o autismo, o adulto. Ele quer que o adulto faça por ele todas as atividades, que leve ele a fazer o que ele queira, né? Por exemplo, assim, apanhar uma bola. Ou a criança pega na sua mão e te leva, ou ela te induz a pegar. Então, o autismo, ele tem essa propensão de explorar do adulto que o cuida. Segundo item, o adulto lhe serve como apoio para conseguir o que deseja. É como eu expliquei nesse item. Se ele quer pegar alguma coisa, ele usa do adulto para que faça tal função. No próximo slide, nós ainda continuamos com o assunto sobre a utilização das pessoas ao seu redor. O adulto é um meio para suprir uma necessidade que não é capaz de realizar, ou seja, amarrar os sapatos. Ele quer que o adulto faça por ele atividades que seriam independentes. Se o adulto não responde às suas demandas, atua interferindo na conduta desse adulto, ou seja, é uma intransigência. Resistências à mudança. Outro fator que no momento dessa escala, né, o profissional ele vai anotando, ele vai fazendo a sua pesquisa, né, fazendo a sua clínica, é a resistência a mudanças. O autismo, ele tem essa propensão do indivíduo querer se manter na rotina, ou seja, ele é regrado. E se ele sai daquela rotina, é muito sofrimento, é muito sofredor para o autista. E ele apresenta resistência a mudanças, persistindo na mesma resposta ou atividade. Então, se aquilo traz para o autista um acalento, uma calmaria, então ele quer se manter naquilo. Por exemplo, a criança ela gosta muito de um brinquedo. Né, o brinquedo mais favorito, né, unanimidade das crianças, são os dinossauros. Então, a criança ela tem um bicho lá de pelúcia, né, de estimação, de hiperfoco, que é o dinossauro. Então, se ele está com aquele brinquedo, ele não vai largar daquele brinquedo para almoçar, ele não vai largar aquele brinquedo para tomar banho, não vai largar para nada. Porque ele insiste nessa resistência com essa sua persistência, porque aquilo traz uma calmaria para o autista. Busca de uma ordem rígida, ou seja, o autista ele manifesta uma tendência a manter tudo muito bem regrado.
Por exemplo, a ordenação dos objetos de acordo com os critérios próprios e pré-estabelecidos. Ou seja, se ele quis daquela maneira, a tendência é ficar daquela maneira. A ordem para ele importa muito. A classificação, a seriação, a organização para o autista é extremamente importante. Frente a uma ordenação espacial. Ordenação espacial. Se uma coisa está naquele determinado local, para ele tem que se manter naquele determinado local. Prende-se a uma ordenação temporal. Se é o tempo daquele momento, ele é regrado, então temos que seguir aquele momento. Por exemplo, 2h da tarde, a hora da soneca. Se você sai da rotina com o autista, ele vai perceber, o seu corpo, ele vai perceber, né, essa noção temporal dele, que aquela hora é a hora dele tirar a soneca. Então, é onde ele entra em crise. Então, o autista ele é muito rígido nessas ordenações. Também prende-se a uma correspondência pessoa-lugar. Vamos supor, eu convivo com uma pessoa que é autista, uma criança, né? Que ela é autista lá na minha escola. Eu sou professora de educação especial. Lá na escola, ele tem essa interatividade comigo, ele me conhece, né? Ele consegue se socializar comigo, ele já está familiarizado com a minha expressão, com o meu rosto. Aí eu encontro com essa criança lá na praça. Ele pode não ter a mesma recepção que ele tem comigo lá na escola, porque ele se prende à correspondência da pessoa-lugar. Ele vai conhecer a professora Adriana somente no ambiente escolar, que é onde é a nossa rotina. Na praça, ele não vai ser recíproco. Falta de contato visual. O autista, ele desvia os olhares direto, não olhando os nossos olhos. Ele tem a comunicação com a gente, ele pode interagir, ele pode até, né, entre aspas, ser nosso amiguinho, querer brincar com a gente, querer socializar conosco. Mas esse contato realmente é muito difícil para o autista. É muito difícil mesmo. Volta a cabeça ou olhar quando é chamado. Ou seja, você chama, ele pode até olhar, mas ele volta com a cabeça. Ele pode até dar uns relances, mas ele volta rapidamente. Expressão do olhar vazio e sem vida. É aquele olhar, né, que, como se diz, a pessoa está lá em outro planeta. Quando segue os estímulos com os olhos, somente o faz de maneira intermitente. Fixa os objetos com o olhar periférico não central. Daí a sensação de que ele não olha. Realmente, é um trabalho que tem que ser feito, mas que leva anos, né, para a gente conseguir ter esse contato de olhar com o autista. Realmente é muito difícil mesmo. Esse é um dos desafios, os maiores desafios que há em relação ao autista. Mímica inexpressiva. Mímica inexpressiva. Ou seja, se ela é inexpressiva, é uma coisa que não tem, né? É uma carência na comunicação verbal. Se fala e não utiliza a expressão facial, não mostra uma reação antecipatória,
ou seja, você nunca sabe a expressão que ele se condiz, aquele gesto com aquela comunicação que ele vai fazer. E ele não expressa através de mímica ou olhar aquilo que quer ou que sente. Então é inexistente. Distúrbios do sono. Não quer ir dormir, levanta-se muito cedo, tem o sono irregular, troca o dia pela noite, dorme poucas horas. Isso também é uma das características do autista. Alteração na alimentação. A seletividade alimentar rígida. Pessoal, a criança ela acostuma, né, com aquele paladar, mas ela tem que ver a comida também para ver se é uma coisa que agrada a ela. Tem crianças que comem somente arroz. Tem crianças autistas que comem somente arroz sem sal. Tem crianças que percebem que o óleo naquele prato está em excesso ou pouco aumentou. Então, o autista, ele tem um paladar muito apurado. Ele come outras coisas também, além dos alimentos. Vamos não generalizar, né? Mas acontece de casos de criança ter uma atração e um gosto de querer comer determinadas coisas. Como eu falei do caso da criança que come arroz puro, arroz, ceia da tarde à noite, tá? Não tem aquela alimentação, café da manhã, almoço, que aí você tem em cada refeição uma coisa diferente. Mesma coisa, tem crianças que se identificam com o paladar de um papel. Então ela vai querer comer papel. Daí a importância de uma criança autista jamais ficar sozinha. Porque se ela tem esse gosto, essa preferência, ela vai querer comer. Quando pequeno não mastigava. Na educação especial, na escola especial, nós temos dentro do nosso horário o recreio. E nós temos que vigiar os alunos na hora da alimentação. Porque realmente eles não têm o hábito de mastigar. E isso pode provocar, né, engasgamento. Então, por mais que você trabalhe, né, a fonoaudióloga, né, você trabalhe no seu dia a dia para poder ter a funcionalidade, é realmente muito difícil. Não são todos os autistas que têm essa característica, mas existem alguns que apenas põem a comida na boca e degluta, né? Isso também é uma das características e é muito preocupante. Uma criança autista, ela não, qualquer criança, não deve ficar sozinha nem um segundo. Quem dirá uma criança autista? Realmente não pode mesmo. Apresenta uma atividade ruminante, ou seja, sempre a mesma coisa, vômitos, né, come grosseiramente, esparrama comida ou atira comida, e tem a ausência também do paladar. Então, casos de nível 3, autista severo, tem essa agressão. Então, assim, a funcionalidade, ela requer muitos anos, ela requer muito tempo, muita dedicação mesmo da equipe que cuida dessa criança, né? E principalmente, né, do elo mais forte ali, que no caso é a mãe, é uma avó, né, uma tia muito próxima, né, um pai muito zeloso. Então, pessoal, é muito complicado mesmo. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós vamos falar sobre a dificuldade no controle dos esfíncteres. Medo de sentar-se no vaso sanitário. Utiliza-se os esfíncteres para manipular os adultos. O que são os esfíncteres? São as aberturas do nosso corpo, né? A boca tem uma abertura, os ouvidos, né? A vagina, o reto. Então,
Então, a criança autista, ela tem uma certa, não sei usar a palavra, dificuldade, né, para poder entender, né, esses buracos no corpo. Essa é a palavra certa, né? Eles têm um pouco de dificuldade para entender sobre isso. Então, o que acontece? Muitas das vezes eles nem acabam aceitando, né, que isso exista nele e no próximo. É onde eles utilizam, né, como estimulação corporal, ou seja, eles podem usar como um estímulo, ou também como uma chantagem, ou então com medo, né? Então, é uma característica, né, dos traços de crianças autistas que é difícil de lidar, sabe? E assim, só com o tempo mesmo, com muita terapia, para poder ir colocando em ordem, né, na, na mente dessa criança. Exploração dos objetos. A criança autista, ela tem tendência, né, a morder os objetos, engolir partes desses objetos, chutar, jogar, não entender que aquilo ali ele é algo para se manusear, para dar prazer, brincar, que tal brinquedo se associa a algo, né? Por exemplo, assim, uma bonequinha, um carrinho, ele é a associação, ele é a escala, né? É a representação de um carro grande, é aquele brinquedinho ali, aquele carro pequeno. Então, qual que é a primeira reação desse autista? É jogar, morder, quebrar, né, apalpar, ou seja, menos entender o que é realmente. Uso inapropriado dos objetos. Ele ignora os objetos ou mostra o interesse momentâneo. Pega, golpeia ou simplesmente os atira no chão. Conduta atípica com os objetos. Se interessa somente por uma parte do brinquedo. E seleciona os objetos estranhos. É a relação da minha fala anterior. Ele ainda não entende que o objeto é algo. Falta de atenção. Ele tem pouca atenção nas atividades. As crianças não conseguem manter a atenção. Tanto é que muitas das vezes o autismo ele também é associado com o TDAH. Age como se fosse surdo, você está falando e a criança está lá, né, te ignorando. Entende as instruções com dificuldade, respostas retardadas, ou seja, demora muito para poder responder e muitas das vezes dá a sensação de ausência. A ausência de interesse pela aprendizagem. Não quer aprender, simplesmente não quer aprender. Cansa-se muito depressa, esquece rapidamente, insiste em ser ajudado, mas na realidade não quer ser ajudado, ele quer que o adulto faça por ele. E a falta de iniciativa. É incapaz de ter iniciativa própria, busca comodidade, é passivo, é lento e quer que o outro faça os trabalhos por ele. Alteração de linguagem e de comunicação. Mutismo, estereotipias, entonação incorreta, ecolalia. Às vezes fica aquela fala lá que até irrita o adulto, né? Fica aquele mimimi, e não sai nada. Não se comunica por gestos, né? Não tem a comunicação gestual e as interações com o adulto nunca são com um diálogo. Não realiza uma atividade, caso não queira, não demonstra o que sabe, aprende coisas, porém somente as demonstra em determinados lugares e com determinadas pessoas, e surpreende a gente com as habilidades inesperadas. Reações inapropriadas ante a frustração. Se ele fica frustrado, ele reage, né? Ou ele finge que ele
que ele esqueceu, né? Ou até mesmo ele desgosta, né? Quando seus desejos não são realizados, ou termina mesmo em uma bela de uma birra. Não assume responsabilidade. Não assume nenhuma responsabilidade, por menor que seja. Para chegar a fazer alguma coisa, há que se repetir muitas vezes ou elevar o tom de voz. Então, pessoal, na sala de aula, nós que temos alunos que não são laudados, nós sofremos muito. Nós, da educação regular, que nos deparamos com autistas que não foram trabalhados, que não foram laudados, é um dilema. Você fica, sabe, ele realmente atrapalha o andamento da sala de aula, né? Porque se ele não tem laudo, também ele não tem professor de apoio. Se ele não tem laudo, nós temos que fazer um trabalho diferenciado com ele. Mas até que a gente descubra que ele é uma criança que tem o autismo ou outra condição qualquer, por aí já foi até metade do ano. Então, realmente, atrapalha o andamento da sala de aula, e geralmente nós temos salas de aula muito cheias. Então, é uma coisa, assim, realmente preocupante. Nós temos que ter a inclusão, sim, mas nós precisamos muito das escolas especiais para preparar essas crianças para a inclusão, para que haja, né, uma sociedade melhor. Hiperatividade ou hipoatividade. A criança está constantemente em movimento, é que a criança que não para. Mesmo estimulada, não se move. Ou seja, tem também a hipoatividade, tem os dois lados, tem o muito e tem o pouco. Estereotipias. A estereotipias, né? A mais comum delas é o balançar do tronco. Né? É o balançar do tronco e a falação. O tia, o tia, o tia. E ali vai tia 1.000.000 de vezes repetidas. Não pense você que trabalhar na educação especial é fácil, porque realmente não é fácil. Você sai da escola com a mente borbulhando. Você sai com o tia, o tia, o tia, e aquele balançar lá, né, na sua mente, você até tem pesadelo com aquilo. Não, realmente não é fácil. Mas tem muitos outros tipos de estereotipias. Olha e brinca com as mãos e com os dedos, né? Fica aquela coisa que não tem fim. Tapa os olhos e os ouvidos. Dá pontapés. Então, muitas das vezes, esse pontapé não é da agressividade, é da estereotipia. É porque se ele está fazendo determinado movimento, traz para ele uma calmaria, né? Por exemplo, assim, se ele foi condicionado, aí, no caso que eu estou falando da escola, e aquilo ali traz um certo envolvimento de calmaria, então ele vai permanecer daquele jeito, porque é aquilo que o faz ficar naquele determinado local. Caminha nas pontas dos pés, né? E outro tipo de estereotipias. A criança, ela não tem equilíbrio. Esse é um dos grandes fatores. Pessoal, a criança autista, ela ignora o perigo. Ela não tem noção nenhuma do perigo. Sobe todos os lugares, ela parece que não tem medo, ela quer voar, ela quer se jogar, e para ela não vê o que representa aquilo, o quão perigoso é aquilo. Se você tem alguma criança com essas características, seja filho, sobrinho, vizinho, né, filho de um colega, de um amigo, com essas características, procure uma ajuda profissional. Essa apresentação é algo que eu
posso falar, porque através de estudos. Eu até coloquei aqui a biografia de onde eu retirei, né, essa escala que os psicólogos trabalham com com essas características, né? E realmente, quem pode bater o martelo, quem pode falar se a criança é autista ou não, é realmente um profissional da área. E se você gostou de saber dessas informações, se essas informações trouxeram para vocês algum conhecimento, eu peço que vocês deixem um joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe com os amigos, para que eu possa crescer e continuar ajudando-os. Você que é estudante da área, né, pedagogo, psicopedagogo, que precisa desse material sem a minha apresentação, deixe nos comentários que eu envio para vocês. Certinho? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais.